Olá, nessa aula nós vamos falar sobre grandezas topográficas. Vamos fazer um comentário sobre ângulos horizontais e verticais, rumos e azimutes, medição direta e indireta de distância. Para essa aula nós já temos o entendimento que foi visto em aulas passadas sobre sistemas de coordenadas, superfície de referência e unidades de medidas. Vamos iniciar nossa aula aprimorando nosso conhecimento em medição de direções. Na topografia é denominada de goniologia, ou seja, é a parte da topografia que trata de medição de ângulos. Os trabalhos de campo de um levantamento topográfico eles se baseiam principalmente na medição de ângulos e distâncias. Dependendo do equipamento e técnicas empregadas na obtenção dessas grandezas, nós temos um levantamento de maior ou menor precisão. Os ângulos medidos eles podem ser os ângulos horizontais e os ângulos verticais. Para realizarmos as medições no campo, se faz necessário tomarmos alguns cuidados para evitar os erros nos levantamentos topográficos e assim comprometer o resultado final do projeto. Isso é muito comum obter erros durante o levantamento. A primeira delas é conhecer os pontos onde serão coletadas as informações. Após reconhecimento da área a ser levantada, se faz necessário a materialização dos pontos. E o que seria essa materialização dos pontos topográficos? A NBR 13133, que trata da execução de levantamentos topográficos, determina que os pontos distribuídos dentro do levantamento topográfico devem ser materializados por estacas, piquetes, marcos de concreto, pinos de metal, tinta, dependendo da importância e permanência desse ponto no local. Então nós temos um exemplo do marco de concreto. O marco de concreto ele serve como referência de pontos planimétricos de alta precisão. Essa estrutura de cimento no marco de concreto ele é feito com base em normas determinadas pelo IBGE. Ele apresenta um formato de tronco de pirâmide, base quadrangular de 30 cm de lado, topo quadrangular de 18 cm de lado, uma altura de 40 cm e a chapa ela é fixada no centro dessa estrutura. Também utilizamos os pregos de aço. Os pregos de aço eles servem para materialização de um ponto topográfico para levantamento sendo cravado no solo, ficando a chapa azul. Essa chapa azul, vermelha, verde, ela fica visível e é onde nós usamos para centralizar o equipamento. Utilizamos também de piquete. Piquete ele vai materializar o ponto topográfico sendo cravado no solo, ficando apenas aqui em torno de 3 a 5 centímetros na superfície, sem possíveis movimentos. Então ele não pode se deslocar aqui no ponto que foi materializado. Os piquetes são de madeiras com seção transversal aí quadrada e comprimento de 15 a 30 centímetros. A segunda coisa que devemos ficar atentos são aos erros durante o levantamento. Os erros de um levantamento topográfico eles podem ser oriundos de 3 fontes distintas. Quais são essas fontes? Condições ambientais, instrumentais ou pessoais. Os erros causados por esses 3 elementos poderão ser classificados em erros grosseiros, erros sistemáticos e os erros aleatórios. Falando sobre cada um desses erros, pode-se dizer que os erros grosseiros são causados pela falta de atenção, descuido ou falta de habilidade do medidor. Então, para se fazer o levantamento, você tem que ter treinamento no equipamento, saber trabalhar com o equipamento para evitar esse tipo de erro. Quanto aos erros aleatórios, esses são erros imprevisíveis. São erros que podem acontecer de maneira completamente irregular
dentro da área onde está sendo realizadas as medições. Então são erros imprevisíveis e inevitáveis. Então eles são considerados no momento do ajustamento dos dados. Então a gente pode nesses erros aleatórios. E por fim, os erros sistemáticos são oriundos de medidas não conformes, medidas essas obtidas com trenas dilatadas ou balizas tortas, instrumentos não retificados ou instrumentos até com problemas de calibração. Então, no campo, esses erros eles podem ser identificados em vários tipos de medidas. Eles passam até de forma despercebida no campo. Por exemplo, existe uma situação que acontece muito com relação à leitura e anotação desses dados. Nós temos, por exemplo, uma informação com o valor de 1,96 metros e na caderneta foi anotado 1,69 metros. Então isso é um tipo de erro que acontece muito em campo. Outro exemplo muito comum é de deixar a baliza inclinada. O que é essa baliza? Então, na visada do ângulo horizontal, nós temos a baliza e o prisma. Então, a visada ela é feita na ponta, na base aqui do bastão, da baliza. Mas há situações em que a gente tem que fazer a leitura do ângulo horizontal no próprio prisma. Então, se acontecer essa inclinação aqui, vai haver essa indução desse erro. Outra coisa também, quando se usa trena para marcar a distância de um ponto a outro, a trena ela deve estar muito bem esticada para evitar o erro que acontece muito, que é a chamada curvatura ou a barriga, que é chamado erro de catenária. Então, dentre as sugestões para que a gente possa evitar esses erros, primeiro que a gente deve conhecer os tipos e possibilidades de erro. Isso é tomado no planejamento. Então, se a gente tiver a capacidade de prever e corrigir em tempo esses erros, a gente pode reduzir também esses erros até tornar um erro insignificante em relação ao projeto final. Redobrar os cuidados ao se fazer a medida. Realizar medidas superabundantes para possibilitar a comparação entre eles significa dizer que eu posso fazer algumas medições repetidas, se eu tiver alguma dúvida em relação à medição de algum ponto. Então, realizar medições em posição direta e inversa da luneta, no caso aí em nivelamentos. A gente tem que realizar a leitura de ré e de vante à mesma distância, para evitar erro. Se por acaso você voltar ao ponto para fazer a medição novamente, a estação tem que ser montada exatamente no ponto onde foi feita a leitura, para não obter essas distâncias diferentes. Outro detalhe também é ficar atento à forma como se executa o levantamento topográfico, para que você possa realizar a entrega do serviço de forma precisa e acurada. Essa precisão ela vai aumentar e muito a qualidade do trabalho final e, logicamente, a credibilidade do profissional que fez esse levantamento. Agora, algumas definições que vocês têm que ter ciência quando a gente fala em medição de direções, ângulos horizontais e verticais, são algumas nomenclaturas. Por exemplo, verticais são linhas de força do campo gravitacional terrestre, vertical de um ponto P de um ponto qualquer. A reta tangente à linha de força nesse ponto, ela representa a direção do vetor gravidade, pode ser materializado pelo fio de prumo no equipamento. O plano horizontal, qualquer plano perpendicular vertical. O ângulo horizontal, na maioria dos equipamentos, ele é representado por AH ou HZ. Então, ele é qualquer ângulo medido em um plano horizontal. E o plano vertical, qualquer plano que contenha a vertical, e o ângulo vertical, qualquer ângulo medido em um plano vertical. Qual equipamento que a gente trabalha? As estações totais.
De uma maneira geral, a gente pode dizer que uma estação total nada mais é do que um teodolito eletrônico. Esse teodolito eletrônico nos dá a medida angular. A estação total também é um distanciômetro eletrônico que me dá a medida linear. E também a estação total ela é um equipamento com um processador matemático. Então, associado em um só conjunto, ele consegue fazer os meus cálculos e determinar os meus ângulos e as minhas distâncias. Então, a partir de informações medidas em campo, como ângulos e distâncias em uma estação total, ela permite obter outras informações. A estação total ela pode me dar a distância reduzida ao horizonte, que é a distância horizontal, o desnível entre os pontos, por exemplo, a estação num ponto A, fazendo a leitura para o ponto B, onde está o prisma, o refletor, ela me dá a diferença de nível em relação a esses pontos. As coordenadas dos pontos, essas coordenadas tanto ocupadas pelo refletor como ocupada pela estação. Logicamente que essas coordenadas elas têm que ser previamente obtidas com o auxílio do GPS geodésico. Além dessas facilidades, a estação total permite realizar correções no momento da obtenção das medições, realizar uma programação prévia para aplicação automática. Sendo assim, ela consegue corrigir alguns parâmetros, como a correção de temperatura e pressão atmosférica. A gente consegue fazer as correções, e também a constante do prisma. O que é essa constante do prisma? Essa constante do prisma é um valor fornecido pelo fabricante, que a gente tem que passar essas informações para o equipamento. É a distância entre a leitura e o refletor dentro do prisma. Além disso, é possível configurar também as estações totais em função das necessidades do levantamento. A gente pode alterar os valores, como a altura do instrumento, a altura do refletor, que é o prisma, a unidade de medida angular, a unidade de medida de distância, que eu posso trabalhar em metros ou em pés, a origem de medida do ângulo vertical, que eu posso trabalhar com o ângulo zenital, o ângulo horizontal e o nadiral. Então, é um equipamento bem robusto que pode me dar todas essas informações. Então, como que eu vou medir o ângulo horizontal e o que é o ângulo horizontal? A primeira medição que eu vou realizar no campo é justamente a do ângulo horizontal. Então, o ângulo horizontal ele é medido entre as projeções de dois alinhamentos do terreno, como você pode ver aqui, o ponto A, o ponto C, ponto A, ponto B. Então, eu tenho dois alinhamentos, que significa dizer que é o plano normal a vertical que passa pelo ponto topográfico. Tá? Eu vou formar esse ângulo horizontal, o ângulo BAC, que é o meu ângulo horizontal. Então eu tenho dois planos verticais, que eu tenho a direção desses pontos, e é medido sempre na horizontal. Então, como que é feito isso no campo? Então, materializei meu ponto A, materializei meu ponto B, materializei meu ponto C. E observe que foi falado anteriormente, a visada do ângulo horizontal, a baliza aqui do prisma, o bastão do prisma tem que manter a verticalidade, evitando assim essa inclinação e evitando o erro de leitura. Então o ângulo ele representa essa porção aqui de duas semirretas. Então ponto A, ponto B e ponto C são denominados de pontos topográficos. É o ponto onde se instala o instrumento de medição, que eu vou instalar no ponto A. Esse ponto aqui é chamado de estação. Então sempre onde eu montar o meu equipamento, esse ponto aqui vai ser chamado de estação. Eu vou ter uma visada de ré e uma visada de vante. Geralmente foi comentado em aulas anteriores a preferência que nós obtemos
em campo o ângulo interno. Então eu vou ter minha visada de Ré no ponto B e minha visada de Vante no ponto C. Então eu tenho a direção AB e a direção AC. Zerando o equipamento na Ré e girando no sentido horário, eu vou ter o meu ângulo horizontal na direção AC. O ângulo vertical. O ângulo vertical, no plano vertical, os ângulos são medidos a partir de uma origem que é fixada pelo fabricante do instrumento ou pelo usuário do instrumento. Então, geralmente, a estação total ela já vem calibrada pelo fabricante com essa verticalidade. O ângulo de inclinação ou vertical, ou também chamado de altura, quando a origem de contagem do ângulo ele é um plano horizontal, a linha divisada, então eu tenho aqui a minha linha divisada aqui ascendente e minha linha divisada descendente. Quando a minha linha divisada for ascendente, o ângulo ele será positivo. Se for descendente, o ângulo será negativo. Nesse caso, o ângulo ele pode variar de 0 a 90 graus. O ângulo vertical ainda ele pode ser um ângulo zenital. Esse ângulo zenital, quando a origem de contagem desse ângulo corresponde à vertical do ponto, ou seja, aqui nessa vertical aqui eu tenho o meu chamado zênite. Então o ângulo ele é sempre positivo e varia de 0 a 180 graus. Quando se utiliza instrumentos com a luneta na posição invertida, esse ângulo zenital ele pode atingir até 360 graus. Outro ângulo é o ângulo nadiral. Esse ângulo nadiral ele está abaixo do plano horizontal. Tem o ângulo que vai da linha do nadir, que é a linha que fica aqui abaixo do meu plano horizontal, até a direção do meu ponto de leitura. Então eu tenho aqui o meu ponto de origem, que é o A, indo ao ponto B. Então essa leitura partindo do nadir até a direção do meu ponto é chamado de ângulo nadiral. E o ângulo vertical é o ângulo quando a origem do ângulo de inclinação do terreno ele é a partir aqui do meu plano horizontal. Então, partindo do meu plano horizontal, eu vou ter esse ângulo aqui, que é o meu ângulo vertical. Lembrando que ele pode ser ascendente e descendente, positivo e negativo. Nessa representação, nós temos o plano horizontal com meu eixo X e Y e o Z aqui, que vai ser a minha inclinação. Então, tenho aqui meu ponto de origem. Em relação ao plano aqui, eu vou ter o meu ponto B. Em relação ao zênite, eu vou ter o meu ângulo aqui zenital e eu vou ter o meu plano vertical. Jogando aqui no meu eixo cartesiano, eu tenho aqui o meu zênite, que vai de 0 a 180, tá? E no plano horizontal, eu vou ter aqui o meu ângulo de 0 a 90 graus. Então, essa abertura aqui vai ser o meu ângulo zenital. Na prática, como é que eu vou obter esse ângulo vertical na prática usando a minha estação total? Então, eu estou lá no terreno, eu já materializei o meu ponto topográfico aqui, centralizei o equipamento, fiz a calagem do equipamento, ou seja, o equipamento ele está nivelado tanto na vertical como na horizontal, a partir das bolhas circular e tubular, eu faço essa calibração do meu equipamento. Fiz o ajustamento e eu consigo ter essa obtenção desse ângulo vertical a partir do meu ponto materializado. Então
essa imagem aqui mostrando como que é feito. O equipamento ele está nivelado no zênite e nivelado no horizonte. Então eu posso obter aqui, com a inclinação da luneta, o meu ângulo vertical. Então a luneta, o equipamento aqui, ele vai me mostrar esse ângulo aqui em relação ao horizonte. Então se essa inclinação for ascendente, eu vou ter um ângulo positivo. Se essa inclinação for descendente, eu vou ter um ângulo negativo. Nessa imagem aqui, observe que eu estou pegando ângulos abaixo do meu ponto. Então eu posso pegar um ângulo vertical aqui e obter o ângulo nadiral que está abaixo do meu plano horizontal, onde o equipamento é calibrado. Existe uma relação entre o ângulo de inclinação, que é o ângulo vertical, o ângulo zenital e o ângulo nadiral. Vejamos. Eu tenho a relação do ângulo de inclinação, que é o meu ângulo vertical, em relação à minha relação com o ângulo zenital. O meu ângulo zenital, vamos pegar aqui o ponto A, B. O meu ângulo zenital A, B, mais o meu ângulo vertical aqui AB, vai ser igual a 90 graus. O meu ângulo zenital, para eu calcular o meu ângulo zenital, basta eu pegar o meu 90 graus e diminuir com o ângulo vertical. O meu ângulo vertical vai ser os meus 90 graus menos o meu ângulo zenital. Na minha relação ângulo nadiral com o ângulo zenital, eu vou ter aqui o meu nadir, que é em relação ao meu eixo nadiral. Então vai partir desse ponto até o meu alinhamento AB. Então eu sei que o meu ângulo nadiral mais o meu ângulo zenital vai me dar 180 graus. Para eu determinar o meu ângulo nadiral, basta pegar os 180 graus e diminuir do meu ângulo zenital. Então vou ter o meu valor do nadiral. Para eu ter o meu ângulo zenital em função do nadiral, vai ser 180 menos o meu ângulo nadiral e eu vou ter o meu ângulo zenital. A mesma relação é válida em relação nadir e o ângulo vertical. A minha relação nadiral menos vertical vai ser igual a 90 graus. Então vou ter no nadir 90 graus mais o ângulo vertical aqui, eu vou chegar ao meu ângulo nadiral. A relação é válida também para o ângulo vertical. Eu vou ter o meu nadir menos o 90 graus, tendo aí o meu ângulo vertical. Atentar no ângulo vertical que ele pode ser positivo e negativo. Então não é o sinal aqui da relação, tá? Então observar sempre se o ângulo for negativo ou positivo para fazer a relação corretamente. Na prática, como que eu vou fazer a medição desses ângulos? Ângulo zenital. Então, observe aqui. Tem o meu ponto A, que eu vou chamar aqui do meu ponto da estação. Tem o ponto B e o ponto C. Para obtenção desses ângulos, existem alguns métodos. Primeiro, o aparelho não está orientado. Então, significa dizer que eu venho aqui, monto o meu equipamento, nivelo ele e simplesmente começo a pegar valores aleatórios. São valores soltos, não vai me fazer amarração nenhuma no meu terreno. O aparelho orientado a ré. Então, se eu quiser obter o ângulo interno desse alinhamento, a minha ré vai ser no ponto C. Então, vou zerar o equipamento na ré e fazer a leitura de vante no ponto B. Neste caso, o equipamento está zerado na ré. Se o aparelho for zerado na vante, então vou zerar o aparelho no ponto B
e fazer a leitura para o ponto C, o inverso da ré. Outra questão de orientação do aparelho é em relação ao aparelho orientado ao norte. Quando a gente fala de orientação norte, a gente fala orientação norte magnético e geográfico. A gente sabe que o planeta ele pode ser considerado como um ímã. Existe uma circulação de corrente elétrica no núcleo da Terra, formado de ferro e níquel em estado líquido, e essas correntes ela criam um campo magnético. Então, esse campo magnético ao redor da Terra, ele tem a forma aproximada de um campo magnético ao redor de um ímã de barra simples. Então, esse campo ele exerce uma força de tração sobre a agulha da bússola, fazendo com que essa agulha ela entre em movimento e se estabilize quando sua ponta, que é a ponta imantada, ela estiver apontando para o norte magnético. Então, para isso, na topografia, nós podemos utilizar dois instrumentos, que é a bússola de alta precisão, que é a bússola topográfica, e a bússola que a gente chama bússola de média precisão, que é a bússola de navegação. As duas vão apontar para o norte, com pequenas diferenças. Essa aqui é mais precisa. Então, observe que essa bússola topográfica, ela possui uma trava, que quando a gente não está utilizando esse equipamento, a gente trava a agulha para evitar danos, né, a essa agulha, tanto da parte central quanto da ponta do pivô, que é imantado aqui. Então existe uma trava aqui, ela fica fixazinha sem nenhum movimento. Essa aqui já não tem, então ela pode sofrer alterações com os impactos que recebe nos movimentos. Então, quando a gente diz que o aparelho é orientado ao norte, tá? Então nós obtivemos a posição norte com a ajuda da bússola. Nós apontamos o equipamento, fazemos essa visada olhando para o norte, e aí nós zeramos o equipamento. Então, o equipamento ele está zerado ao norte. Eu vou dar o giro até encontrar o meu alinhamento de interesse, seja ele na ré, no caso aqui desse exemplo, seja ele na avante. Nesse caso aqui, a leitura elas passam a ser o azimuth verdadeiro de AC e de AB. Então, a leitura, quando o equipamento é zerado no norte, nós temos a leitura do azimuth verdadeiro daquele ponto de interesse. As orientações topográficas. A palavra orientação, ela significa, no seu sentido mais restrito, a procura da direção do Oriente, ou seja, onde nasce o Sol. Em sentido mais amplo, consiste na fixação de um rumo qualquer na superfície terrestre. Então, a orientação topográfica, ela é a ciência que permite determinar a nossa posição exata sobre a superfície da Terra. Então, requer um bom manejo de bússola e dos mapas. Então, os nossos mapas topográficos, eles são orientados em relação ao rumo e ao azimuth. Então, na orientação topográfica, nós temos o azimuth. E o que é esse azimuth? O azimuth o azimuth de direção, ele é um ângulo horizontal em sentido horário, formado entre a meridiana aqui do norte. Eu vou pegar, ele parte do norte, de origem. Então, esse ângulo formado partindo do norte até a minha linha divisada do ponto de interesse, ele vai variar de 0 a 360 graus. Então, eu tenho aqui o meu azimuth. No alinhamento AB, zerei o meu equipamento para o norte, fiz essa leitura, eu tenho o meu azimuth AB. Zerando o equipamento no norte novamente, fazendo a visada sempre no sentido horário, neste caso para o ponto C, eu vou ter o azimuth aqui AC.
Levando aqui para os nossos quadrantes, nós temos que no primeiro quadrante, por exemplo aqui, eu tenho um azimuth de 46 graus, 15 minutos, 5 segundos. Puxando para o segundo quadrante, eu tenho um azimuth aí de 136 graus, 28 minutos, 12 segundos. Indo para o meu terceiro quadrante, um azimuth aqui de 215 graus, 18 minutos, 28 segundos. Continuando esse giro, no alinhamento aqui no meu ponto P4, o meu azimuth está no meu quarto quadrante, 324 graus, 8 minutos, 8 segundos. Então, empregando os azimuths, ela serve aqui para orientar nossas plantas topográficas em relação ao eixo de rotação da Terra. Então, sempre que a gente faz o mapa de uma propriedade, a gente precisa pegar o azimuth do primeiro ponto. Para quê? Para que a gente possa rotacionar o desenho de acordo com em relação ao norte da rotação da Terra. O rumo. O rumo ele é o menor ângulo horizontal formado pela meridiana que materializa o alinhamento norte-sul. Esse é o alinhamento norte-sul. E em relação, lógico, à direção considerada no meu ponto. Esse ângulo ele varia de 0 a 90 graus, ele sendo cotado do norte ou do sul. Então, ele cotado do norte para cá, 0,90, e do sul, 0,90. Neste caso aqui, para o sentido leste. E 0,90, 0,90 para o sentido oeste. Esse sistema aqui, ele expressa o ângulo em função do quadrante que ele se encontra. Então, eu tenho aqui o valor. E além do valor numérico do ângulo, a gente acrescenta as letras indicativas, que são siglas indicativas do quadrante. Então a primeira letra aqui, por exemplo, eu estou aqui com 46 graus, 15 minutos, 5 segundos, NE. Eu estou no Nordeste, meu primeiro quadrante. A primeira letra, ela indica a origem. Então o meu ângulo ele originou no Norte. Então a contagem se inicia no Norte. E a segunda letra, que é o E, me indica a direção. Então ele está do Norte para o leste, né? O oeste aqui, que é o leste. Se o meu ponto partir do sul, então eu tenho aqui sul, este, eu tenho SE, que é sudoeste. Partindo do sul para o oeste, eu vou ter aqui sudoeste, SW. Então eu sei que eu parti do S para o sentido oeste. No quarto quadrante, eu vou partir do norte para o oeste. Então, vou ter NW, ou essa segunda nomenclatura aqui, em que veio o N primeiro, o valor da leitura, e o W indicando que eu inicie a partir do norte, 46 graus, indo para o oeste, 46 graus, 15 minutos, 5 segundos. Tá? Então, essa é a relação que eu tenho do rumo nos meus quadrantes. E falando em relação, nós temos a relação azimuth e rumo. Então eu tenho aqui no primeiro quadrante, eu tenho o rumo. O meu rumo no primeiro quadrante vai ser igual ao meu azimuth. Então rumo e azimuth no primeiro quadrante são iguais. Então estou no Nordeste. No meu segundo quadrante, o meu rumo vai ser igual a 180 graus menos o meu azimuth. E para eu calcular o azimuth, vai ser 180 graus menos o meu rumo. No terceiro quadrante, o meu rumo vai ser o azimuth. No caso aqui, azimuth AD, eu vou ter esse azimuth aqui, menos 180. E aí eu vou ter o meu valor do rumo. Se eu quiser saber o meu azimuth, vai ser 180 mais o rumo, porque vai ser desse ponto AD. No meu quarto quadrante, eu vou ter o rumo de 360 graus menos o azimuth. Para eu achar o azimuth, vai ser 360 graus menos o rumo. Então, eu tenho a relação azimuth
rumo. Se eu tiver o rumo, eu consigo achar o azimuth. Se eu tiver o azimuth, eu consigo identificar o rumo. Então, sempre em um levantamento topográfico, se faz necessário obter a leitura do azimuth do primeiro ponto. A partir daí, se consegue identificar os azimuths dos outros pontos da poligonal. Falando de medição de distâncias, nós falamos de medição direta e indireta. O que são essas medições? Na planimetria, a distância aqui de A e B, chamada distância horizontal, ela é sempre horizontal, por isso que é chamada distância horizontal, porque ela independe da superfície do terreno. Ela é sempre obtida na horizontal. Quando nós trabalhamos com a estação total, por exemplo, eu montei a estação aqui, vou obter essa distância de A, B, ela nos fornece dois cálculos. Ela nos fornece essa distância horizontal e ela também nos fornece essa distância inclinada aqui. Então ela consegue fazer esse cálculo e obter as duas distâncias, a horizontal e a distância inclinada. Então, essas medidas ela vai depender também de cada método que você utiliza e também das configurações do equipamento, ok? Então, para ficar mais claro, os métodos de medida de distância, ela podem ser aí as medição direta e as medições indiretas ou eletrônica. Então, a estação total, ela é uma medição indireta, tá? As medições diretas, elas são feitas com o uso de equipamentos auxiliares, que são as trenas. As trenas, frequentemente, as trenas usadas em topografia são trenas de 20 a 50 metros. Podem ser de fibra de vidro ou de aço. As trenas de fibra de vidro, elas são mais duráveis, são mais baratas, apresentam uma certa flexibilidade e elas não alteram o comprimento com mudança de temperatura e umidade. As trenas de aço, elas são bem mais fortes, mas elas correm o risco de serem dobradas e aí elas se quebram com maior facilidade. Nesse tipo de medida, a gente tem que ter bastante cuidado na hora dessas medições. Primeiro, a gente tem que manter o alinhamento dessas medidas. Quando é que a gente vai utilizar a trena numa medição topográfica? Quando a gente vai fixar os piquetes. A gente vai determinar as distâncias entre os piquetes. Então, a gente precisa utilizar essas trenas. Então tem que ter bastante cuidado nessa manutenção do alinhamento que a gente vai fazer com a trena. Então a gente tem que ter cuidado na horizontalidade da trena e também na tensão uniforme que a gente aplica nas extremidades. Então, se você puxar demais, você pode influenciar naquela medição. Na medição direta, nós temos que ter alguns cuidados quando a gente trabalha com as medições com trena. Então, nesse modelo aqui, nós vamos detalhar aqui como fazer para evitar esse erro. Primeiro é manter o alinhamento, então, a manutenção do alinhamento. O que é esse alinhamento? Nesse levantamento aqui, vamos ter uma vista superior. Olhando de cima, nós temos aqui a baliza e os pontos entre essas balizas. Então, o que é que acontece? Eu tenho que fazer esse alinhamento de uma baliza para outra. Elas têm que estar alinhadas, uma de frente para a outra. Se eu sair desse alinhamento, eu vou ter uma influência tanto no comprimento do meu alinhamento e eu vou ter um afastamento, né? Então, vou ter aqui o alinhamento deslocado. Então, vai ter um erro de deslocamento e esse erro vai influenciar na distância horizontal. Segundo ponto, a horizontalidade da trena. Então, observe que a trena ela tem que estar aqui
no horizonte, e para isso ela tem que estar esticada. Mas esse stick que nós damos aqui na trena, ela tem que ser numa tensão uniforme, aplicada nessas extremidades, de acordo com o fabricante da trena. Essa tensão que nós aplicamos nas extremidades, ela evita que se forme aqui a chamada barriga. É o que na topografia nós chamamos de catenária. Então, para evitar essa catenária e manter a trena na horizontalidade, a gente aplica essa tensão aqui máxima que ela suporta para evitar o erro de leitura. Então, nesse modelo aqui, nós temos as distâncias entre as balizas, que é onde eu vou fixar os meus piquetes, eles estão de 30 em 30 metros. Mas o meu último lance aqui só me deu 18,25 metros. Então, qual vai ser minha distância horizontal aqui? Não é a minha distância inclinada. Minha distância horizontal vão ser 4 lances de 30 metros mais um lance de 18,25. Então, essa minha distância horizontal aqui vai me dar 138,25 metros. Então, se eu montar a minha estação aqui e conseguir fazer essa visada única neste último ponto aqui, a 138 metros, ela vai me dar a distância horizontal e vai me dar uma distância inclinada. Dentro do que nós vimos nessa aula, para a realização de um bom levantamento, é necessário, além de bons equipamentos, bons procedimentos e um bom planejamento. Então, nós chegamos a ter um levantamento topográfico de qualidade. Além disso, é dominar o equipamento. Não adianta ter bons equipamentos se você não dominar o equipamento. O bom planejamento, ele é o item mais importante e necessário para obter economia e precisão no seu levantamento. Então, para que a gente possa ter um levantamento topográfico bem sucedido, é imprescindível que a gente adote alguns métodos simples no campo, antes de ir ao campo, para se obter a qualidade no levantamento. E um deles é percorrer o terreno, identificando as estacas, onde é que eu vou colocar minhas estacas, onde que vai ser meus pontos de leitura. Fazer um croquis dos alinhamentos a serem medidos é importantíssimo, até para facilitar na confecção do seu mapa topográfico. Medir o azimuth do primeiro alinhamento, para que a gente possa rotacionar o desenho de acordo com a posição norte. Realizar as medições de detalhes dentro e fora da poligonal. Isso é muito importante. Quanto mais detalhe você tiver, mais robusto vai ser o teu mapa, mais informações você vai conseguir passar no teu mapa. Medir os lados internos da poligonal. Em alguns casos a gente pode adotar a triangulação. Observar a centragem e calagem do equipamento antes de cada medição. Sempre que a gente muda o equipamento de local, é necessário a gente fazer, lógico, a calibragem do equipamento, a centragem e o nivelamento do equipamento para a gente fazer a nova leitura. Também durante a leitura, por exemplo, se estiver fazendo um levantamento no método de irradiação, é sempre observar como o equipamento ele vai estar dando um giro de 360 graus. Sempre observar se o equipamento está mantendo o nível. Se ele não estiver mantendo o nível, você tem que fazer a calibração de novo do equipamento. E aí sim, você vai ter umas medições com maior qualidade. Com isso, nós fechamos essa aula com as grandezas topográficas, os ângulos horizontais e verticais, rumos e azimuths e a medição direta e indireta de distância. Abraço a todos e até a nossa próxima aula.